Em Brasília, Carolina Bahia, que acompanhou tudo de perto, estava lá no encalço dos senadores durante o fim de semana. Carolina, bom dia! Bom dia, escola, bom dia aos ouvintes. Que a Rosane aproveite bem as férias, porque as surpresas não param de acontecer, né, escola? Em 19 anos de Brasília, eu nunca havia presenciado uma disputa pela presidência do Senado de tão baixo nível que nós tivemos no Senado na sexta e no sábado. Foram atos, comportamentos de parlamentares inaceitáveis, simplesmente inaceitáveis. Tentativa de manobra na sexta, aquele ato da senadora Cátia Abreu roubando a pasta do senador que estava presidindo a sessão, depois uma tentativa de fraude no sábado, o presidente da sessão rasgando votos e botando no bolso, enfim. Mas no final das contas, pelo menos, Renan Calheiros não foi reeleito presidente do Senado, quebrando aí uma dinastia, um histórico do MDB no comando do Senado que se estendia por mais de 30 anos. A gente às vezes nem presta atenção nisso, mas foi uma sequência de caciques. José Sarney, o próprio Renan, Eunício Oliveira, eles se revezavam no comando do Senado, o que significa no comando do Congresso Nacional. Por que essa poder, cadeira? Escola. Pois é, vamos explicar para o nosso ouvinte, porque está todo mundo se perguntando, afinal, por que os senadores quase se mataram no fim de semana, se engalfinharam, né, por causa desse cargo, presidente do Senado? Por que ele é tão importante? Simplesmente porque ele vai ter todo o poder de concentrar a pauta, de definir quais são os rumos do Senado, de definir que projetos são importantes e como os senadores também vão se articular para apoiar projetos. E por isso o governo também tem o máximo interesse em ter ali um aliado, porque pode garantir com isso que a sua pauta, que os seus projetos, aqueles que depositam mais interesse, tenham tramitação dentro do Senado, né? Isso é óbvio. Em tese, oficialmente, os governos dizem, não, a gente não se intromete nas eleições da Câmara e do Senado. Mas também a gente está acostumado a observar aqui em Brasília que nos bastidores os governos, sim, se movimentam por essas eleições. E nesse caso específico da eleição do jovem Davi Alcolumbre, um senador de 41 anos que chega à presidência do Senado, ele teve o apoio, sim, do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, de figuras importantes do DEM, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que estava aqui em Brasília fazendo campanha para ele. Enfim, houve uma mobilização importante, inclusive de senadores de outros partidos, como, por exemplo, Tasso Gereissati, do PSDB. Todos esses senadores se uniram contra Renan Calheiros. Então, agora nós temos um senador no Senado que é afinado com o Palácio do Planalto e tem pela frente um imenso, grande desafio de votar a reforma da Previdência. Então está tudo certo, o governo está surfando na onda de um aliado no Senado, vai aprovar a reforma, pode ficar tranquilo que está tudo certo? Não. A articulação política do governo vai ter ainda um grande trabalho, porque Davi Alcolumbre vai ter que formar sua própria base, ele que não é um senador de ponta, ele vai ter que formar sua própria base, construir esse consenso para levar adiante temas importantes como a reforma da Previdência. Escola, e importante informação nesse momento. O ministro Sérgio Moro, que você anunciou aí, que apresenta hoje o pacote anticorrupção e anticrime organizado, toma um café da manhã, se reúne agora pela manhã com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Muito importante essa iniciativa do ministro Sérgio Moro, porque ele precisa da Câmara dos Deputados. Sim, porque essas medidas vão ser anunciadas hoje, mas elas têm que passar pelo Congresso, né? Exatamente. O Sérgio Moro mostra que tem absoluta noção de que precisa do Congresso. Dá um passo político importante para um encaminhamento, vai lá conversar com o presidente da Câmara. Isso é absolutamente correto e está dentro da estratégia de um ministro. Vai conversar com o presidente da Câmara antes de apresentar para os governadores e depois de tornar público esse pacote. Faz muito bem o ministro Sérgio Moro em abrir a segunda-feira conversando com o novo presidente da Câmara.